cara dá um toquinho e não entra, aí a gente ia falar assim, é só encher o pé. Não, mas ali não precisa não, Bruno. Era só tirar pro gol. Ali Se a bola... bate nele, entra. Ali a bola veio... Parabéns, John. A bola veio mas tranquila. Mas o Piton acertou ele. Ah, a bola veio tranquila ali. É só dar um tapazinho. Era Só quero dizer o seguinte. Ali o Piton eu e o Zinho temos fechado. a mesma opinião a respeito do Vasco. Menos de 6 contratações não adiantarão. Faz 7, é 777, faz 7 logo. Menos de 6 não adiantarão. Eu ia colocar uma situação assim, que nós estamos falando sobre a SAF, né? O Zinho falou, você falou também. Eu também concordo que eu acho que tem que ter muitas contratações para a equipe do Vasco. Mas assim, o ano passado o Botafogo fez a mesma coisa, né? Contratou, reuniram na quarta-feira todos os jogadores para jogar no sábado contra o Corinthians. Mas aí contratou na segunda... Sim, apanhou. Nessa janela de meio de ano, o Vasco deu uma guinada. Não, eu sei. Tá lembrado? O Botafogo? Sim. Deu uma mas guinada. estou dizendo, mas aí teve durante o ano passado, o Botafogo contratou acho que 2 ou 3 times. Ele foi mudando. Né? A SAF do Vasco, eu acho que no comecinho do Campeonato Carioca, saiu um pouquinho à frente, mudou os jogadores, tal, reconstruiu, contratou mais de 10 e tal. Mas assim, repetir essa fórmula. O Botafogo, nós vimos aí que o Luiz Castro teve que sair, conversar com o torcedor. Não foi uma vez só, né? Foram algumas vezes que o Luiz Castro, até mesmo antes de começar o Campeonato Brasileiro, teve que conversar. Da torcida. Né? Essa fórmula de SAF não poderia ser menos traumática, não? Mas eles fizeram contratações, É que essas contratações... O Zinho acabou de enumerar. O Capasso não é aquele zagueiro que a gente viu jogando na Argentina. Outros jogadores que foram contratados ainda não conseguem render o que a gente imagina que eles possam render. Então, é evidente, isso precisa de tempo. Esse é o primeiro... Quando você tem uma SAF... O Vasco saiu da Série B do Campeonato Brasileiro com um time que não tinha capacidade para jogar a Série A. Aquele time do Vasco da Série B não servia para a Série A. Certo? O Cruzeiro fez um modelo muito semelhante, mas com um reaproveitamento. O Cruzeiro está tentando se reerguer no campeonato. O Vasco está tentando fugir da zona do rebaixamento. E eu acho que essa é a grande preocupação da torcida do Vasco. E a pressão a maior está aí. Porque o Vasco não consegue se sustentar na primeira divisão. São anos e anos jogando segunda divisão. E isso, para o gigantismo que tem a torcida do Vasco, pelo que o Vasco significa de importância no cenário brasileiro, aí está o grande problema do Vasco da Gama, que é não conseguir a sua recuperação diante do seu torcedor, diante de um campeonato como é o da primeira divisão. E aí está o problema. Aí é que entra, o que você falou, a SAF. A SAF precisa ter uma intervenção direta, precisa saber quais são os objetivos. A lista dos reforços, essa lista deve estar composta. Porque ela vai estar recheada. Ela precisa de um meia de ligação, ela precisa de um zagueiro, ela precisa de mais um volante, ela precisa de atacante, jogador liberado ali. Eu posso enumerar aqui todos que precisam. De um novo técnico ou não? Eu não sou a favor de trocar o técnico. Porque você não... Você vê, por exemplo, do último jogo do Vasco, contra o Flamengo. Contra o Flamengo foi vou falar que os primeiros 10 minutos foram legais até. Eu não vou nem contar com isso. O jogo contra o Flamengo foi uma... Nossa. Eu não vejo evolução no trabalho do Barbieri. Você não vê? Você não vê? No momento melhor do Vasco no ano, quando ganhou do Flamengo, né? Ele participou com a gente do Futebol 90, era um bom momento ali. Mas para um time que só tem uma competição, que tem tanto treinamento, você não percebe evolução. Então, eu Mas sair do jogo contra o Flamengo e jogar que jogou hoje contra o Internacional? Então, e eu também confesso que eu estou muito cansado das coletivas repetitivas do Barbieri, sempre falando que o desempenho é bom, mas o resultado não vem. O desempenho é bom, mas o resultado não vem. Essa ladainha, para mim, também já deu, sabe? Né? Então, a SAF gastou mais de 100 milhões de reais. O Orelhano, que não deu certo, custou 20 milhões. O Léo Capitão é 16 milhões, o Pedro Raul 10 milhões. Então parece assim que tem gente que tem uma impressão de que a SAF não gastou nada até agora. Pega time da Série A, o Cuiabá não gastou mais de 100 milhões de reais no time dele, o Curitiba não gastou, o Goiás... Não, o time do Curitiba vai precisar gastar agora. Aí a questão é se gastou certo ou se gastou errado. São os dois próximos adversários do Vasco. E tem outra coisa, acho que aí o Vascaíno fica muito ressentido
Porque nos outros rebaixamentos, nas outras crises do Vasco, técnica, administrativa e tal, era o próprio Vasco que estava pecando, né? Era uma coisa política, interna e tal. Agora não, você vendeu, você terceirizou seu departamento de futebol. E ali era uma esperança, né? Mas essa era a luz no fim do túnel. Esse é o problema. E porque aí... o Vascaíno hoje ele é contra, alguns vascaínos são contra a administração da 777. Tá, e quem vai salvar o Vasco são os antigos? Então... Os que colocaram o Vasco nessa situação. Exato. Por isso que o Vascaíno não sabe para onde correr. Ele criou uma expectativa muito grande, que foi alimentada pelo um dos dirigentes, dos chefes da 777, quando falou que o Vasco nunca mais ia enfrentar o Flamengo em condição de inferioridade. E ali criou uma expectativa muito grande. Vai parar de sofrer. Mas é o mesmo o dirigente, Abelão falou isso daí. É o mesmo dirigente que disse que vai contratar reforços no meio do ano. Mas não é porque só eles sabem que precisa. Mas não é só o Vasco, não. Acho que todos os clubes que foram comprados, né, pelas SAFs, criou-se uma expectativa assim, gigantesca. Nossa, vai mudar o time, contratações milionárias. E não é assim, né? Não vai ser assim. Primeiro, ou paga a dívida, ou constrói o time. Constrói o time, mas continua tendo dívida. Como é que funciona? O Ronaldo no Cruzeiro sempre foi pé no chão. O Ronaldo comprou o Cruzeiro, olha, a gente vai voltar para a Série A, mas a gente voltamos devagar, temos muita dívida, é muito boleto para pagar, tal, calma. A 777 chegou chutando alto. Ela alimentou o torcedor vascaíno aí. Ela criou mas ela botou 100 milhões, Rodrigo Bueno. Não botou pouco dinheiro, não. São 100 milhões. Botou, mas talvez um pouco falta de noção de que com esses jogadores o Vasco ia ter um outro patamar. O Vasco precisava de tudo. O Vasco precisava de tudo. Do Léo Jardim. Hoje o Vasco tem... errado. Ou gastou errado. Não, mas hoje o Vasco a culpa não é da SAF, né? A SAF tá aqui, ó, te dou 100 milhões. Você contrata um diretor. Tem um treinador. Vem cá. Ó, te dou 100 milhões. Quais são os jogadores que você contratou? Esse. Ó, não tá dando certo. Aí a culpa não é da SAF. Alguns que deram certo e outros não. Alguns que outros clubes queriam também, né? Alguns jogadores que estavam sendo cobiçados aí por outras equipes. E faz parte, né? Isso. Esse processo faz parte. Rápida pausa aí, a gente